Preciso te contar como foi o primeiro dia de Arthur Jorge como novo técnico do Cruzeiro, um dia meio atípico, até porque quase todo o elenco cruzeirense curte sua última folga. E a apresentação está marcada para essa quarta-feira. De qualquer forma, como o Arthur Jorge desembarcou em Belo Horizonte apenas na segunda-feira, nessa terça ele esteve na Toca da Raposa e foi apresentado a toda a infraestrutura. Tempo também para conversar com jogadores machucados, como Caio Jorge, que trata um trauma no pé, e também Cássio, que passou recentemente por cirurgia no joelho esquerdo e só deve voltar aos campos na próxima temporada. A apresentação do técnico ao elenco do Cruzeiro vai acontecer nessa quarta-feira no retorno dos jogadores do período de folga. Cruzeiro, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, são 4 pontos conquistados em 24 possíveis. 8 jogos, nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas. Só para completar, registrar que a estreia do Arthur Jorge vai acontecer na quarta-feira da semana seguinte, em Belo Horizonte, contra o Vitória. Arthur Jorge, que é o 4º treinador português a passar na história da Raposa. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira. Primeiro dia de Arthur Jorge na Toca, conheceu todas as instalações, o primeiro contato ali com dirigentes do Cruzeiro, também com o pessoal de staff da retaguarda, departamento de saúde e performance, todas as áreas do clube. E o Arthur Jorge tendo uma primeira impressão muito legal de toda a estrutura que ele tem à disposição agora aqui no Cruzeiro. Deu para perceber pelo material divulgado pelo clube que o Arthur Jorge está bastante empolgado com essa vinda aqui para o Cruzeiro para fazer o trabalho dar certo. Pediu mais uma vez um voto de confiança para o torcedor estar junto neste momento, e o Arthur Jorge que estreia no duelo diante da equipe do Vitória na outra quarta-feira, dia 1º de abril, no Mineirão, e aí vai direto o treinador celeste, ele que será apresentado em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Vamos trazer todos os detalhes aqui na Samuca TV, estaremos ao vivo da Toca para registrar se vai ter algum pronunciamento ou alguma palavra de dirigente do próprio Pedro Lourenço, ou do Pedro Júnior, ou até mesmo do Bruno Spindel, ou se vai tudo ser concentrado ali na entrevista de apresentação do Arthur Jorge, que depois de ser apresentado, vai a campo. Aí sim, à tarde, tem a reapresentação, é o primeiro trabalho que ele vai comandar, e o Cruzeiro vai divulgar os detalhes também da programação. Penso que com essas duas folgas, com esses 2 dias de folga, o Cruzeiro deve ir direto até o compromisso diante da equipe do Vitória. De qualquer forma, temos que aguardar qual será a programação de Arthur Jorge. Ele que neste começo, eu diria que vai viver um pequeno drama. Por quê? O Cruzeiro tem hoje convocados para a seleção 3 laterais esquerdos. Um que está definitivamente aí na base, ainda não subiu, que é o Gustavinho. O Cauã Prats, reserva imediato do Kaique. Os dois estão com a seleção brasileira sub-20, são amistosos contra o Paraguai aqui no Brasil. E o Kaique, aí já é o caso de estar com a seleção brasileira nos Estados Unidos. O Cruzeiro estuda alguma forma de trazer de volta o Kaique e também o Cauã Prats. O Cauã é quase que certeza que ele estará relacionado para esse jogo diante do Vitória. O Kaique tem uma dúvida, porque a seleção brasileira joga na terça-feira, na véspera do duelo com o Vitória. O voo é muito longo para vir lá de Orlando para Belo Horizonte. De qualquer forma, o martelo ainda não está batido, o Cruzeiro estudando, porque sabe que é um jogador muito importante, tanto que pode até aí ser titular na seleção brasileira, o jovem lateral esquerdo Kaique. E com isso, o Arthur Jorge terá de lateral de ofício nestes primeiros treinos apenas o William Fernando, que até chegou a ser relacionado pelo técnico Tite, foi campeão da Copa São Paulo Sub-20, marcou o gol na final, e o William Fernando então é o único de ofício treinando nestes dias, nos primeiros comandos aí de Arthur Jorge na Toca da Raposa 2. Sobre departamento médico, as imagens que o Cruzeiro divulgou até mostrou ali o Luiz Sinisterra, que vem fazendo aí um trabalho híbrido, ainda não foi liberado. O mesmo vale para o Marquinhos, que vem se recuperando de uma cirurgia no joelho, já ainda do ano passado. O Cássio está totalmente entregue ao departamento médico, ainda com muitos meses de reabilitação. E temos
Caio Jorge e Chico da Costa, que hoje foram à Toca da Raposa 2 para trabalhos físicos, e a expectativa dentro daquilo tudo que a gente trouxe sobre o Caio Jorge é que ele esteja totalmente liberado aí para os primeiros treinos de Arthur Jorge. Vamos aguardar na reapresentação desta quarta-feira, mas a expectativa é positiva de que o Caio Jorge ele vai sim estar disponível para o duelo diante da equipe do Vitória, e é uma peça muito importante, é quem vem fazendo os gols do Cruzeiro neste início de temporada. Arthur Jorge está avaliando, obviamente, todo o elenco que ele tem à disposição. Em termos de janela nacional, dificilmente vai ter alguma movimentação até sexta-feira. Depois disso, teria que ver se pinta algum jogador livre no mercado, ou, caso contrário, se não aparecer nada, as movimentações do Cruzeiro vão acontecer na janela do meio do ano. Até lá, 10 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, as 6 partidas da Copa Libertadores fase de grupos, Grupo D, e também os 2 jogos da quinta fase da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Começar com notícia de primeira, Emerson Pansieri tá na área para trazer detalhes da terça-feira do Cruzeiro. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você também, Cirilo. Vai começar aquela jogatina, né? Vai. Aí... É a última semana de tranquilidade, né? Aí a mesa fica, vai pra um dia, vai pro outro. Mas a partir de semana que vem acabou, filho. Mas a gente vai anunciando, né? Como a gente anuncia também que amanhã a entrevista coletiva do Arthur Jorge vai ser transmitida pela Itatiaia, hein? Então você fica ligado na nossa plataforma digital, na Itatiaia, o tradicional, Itatiaia Esporte também, os perfis da Itatiaia no YouTube, pra você ficar ligado na apresentação oficial do Arthur Jorge. Estarei mais uma vez lá na Toca da Raposa, como estive hoje mais cedo, Cirilo fazendo Rádio Esportes, e o Arthur Jorge, então, é realidade no Cruzeiro. Já tem definição de horário ou ainda não? 1h. 1 da tarde? É. Boa. Então tu vai assistir no YouTube da Itatiaia. 1h da tarde começa, né, a apresentação oficial do Arthur Jorge. Eu não falei o horário, né, Cirilo? Aí não adianta nada, né? Só falar que é amanhã. Ô, Cirilo, então, hoje mais cedo estivemos lá acompanhando, então, esse dia de trabalho do Arthur Jorge, e temos imagens também, né, do Arthur Jorge, ele fazendo ali, passeando, né, ali na Toca da Raposa, conhecendo as dependências da Toca da Raposa, acompanhado ali do Pedro Júnior, também do Spindel, né, o executivo de futebol do Cruzeiro, o Pedro Júnior, conhecendo também a área ali do restaurante da Toca, que foi remodelado, tá toda a comissão técnica também ali na porta do hotel da Toca, teve ali um layout para ele, uma apresentação bem na chegada dele, né, seja bem-vindo Arthur Jorge, estava também com a esposa, enfim, foi um momento bem legal, né, do Arthur Jorge, conhecendo a infraestrutura nova do Cruzeiro, toda remodelada com a chegada do Pedro Lourenço, né, a área ali administrativa, a área de marketing, a parte também de rouparia, até viu o Caio Jorge lá, assunto daqui a pouco, viu, Cirilo, vamos falar do Caio Jorge, deu um abraço no Cássio, no Sinisterra, a turma que estava trabalhando, mesmo com o elenco de folga, foi bem legal essa oportunidade também do Arthur Jorge ter essa noção, né, do que é a Toca, de onde ele vai trabalhar e conhecer as dependências desse novo espaço de trabalho dele e da comissão técnica do Arthur Jorge. E ele falou, né, também com a TV Cruzeiro, sobre esse momento de chegar ao clube e o que ele espera fazer na equipe celeste. Vamos acompanhar. Olá, Nação Azul. Aqui hoje para ter o primeiro dia de trabalho, agradecer a recepção, as mensagens de boas-vindas. Quero convidá-los também a fazerem parte deste projeto, um projeto que se espera e que possa, a partir de hoje, ser ganhador. Todos juntos seremos sempre mais fortes e seguimos juntos. Obrigado. Boa sorte, então, Arthur Jorge, neste início de trabalho. Cirilo, o que dá para dizer também, né, para passar para você, para o Panzi, quem acompanha a reunião da turma do bate-bola. Essa planificação dos treinos, detalhes do que os atletas vão começar a fazer a partir de amanhã, tudo isso já sendo finalizado, já sendo resolvido hoje nesse primeiro dia do Arthur Jorge, já colocando a mão na massa realmente, já para amanhã, quando a turma chegar, quando os atletas aparecerem na Toca para os treinos, ele também já ter tudo isso resolvido. Você acredita, Edu, em grandes mudanças? E aí você pode pensar taticamente, em opções, em escalação, nessa chegada do Arthur Jorge ao Cruzeiro, você acredita em grandes reformulações, Edu? Eu acho que a grande mudança, a primeira que tem que acontecer, Cirilo, é física. Eu acho que o trabalho tem que ser focado na parte física durante essa semana, durante a data FIFA, uma mudança de metodologia de treinamento, porque o que a gente viu aqui no Cruzeiro até agora, fisicamente é um desastre. Pelas escolhas e talvez pelo trabalho. O trabalho a gente não tem acesso, né? Nós não observamos treino físico, a gente não teve acesso qual que era a metodologia de treino físico da comissão do Tite, depois a comissão fixa do Cruzeiro, mas a gente assiste os jogos.
E o Cruzeiro é um time que prega com poucos minutos. Quando eu falo poucos minutos, é segundo tempo, isso aconteceu muito. E aí fica a dúvida se esse problema físico e essas quedas físicas do Cruzeiro, elas são por conta de uma metodologia equivocada, atrasada, mal pensada ou projetada para a temporada, ou se apenas, ouça bem, porque isso eu tenho certeza que é uma das consequências, ou uma das causas, perdão. O Cruzeiro ter esticado a corda no Campeonato Mineiro. E eu estou muito confortável para falar a respeito disso, porque desde a véspera do jogo contra o Betim, que eu venho criticando e batendo nessa tecla. Não deveria ter esticado corda no Campeonato Estadual. Não deveria ter repetido o time titular no Campeonato Estadual em detrimento ao brasileiro. Cruzeiro poupou jogador em Campeonato Brasileiro para utilizá-lo no estadual, ou por ter utilizado no Campeonato Estadual. E a conta está sendo paga no Campeonato Brasileiro. É por isso que eu falo, Cirilo, taticamente eu acho que vai haver mudança, porque a ideia de jogo do Arthur Jorge, ela é diferente, mas eu espero que a primeira mudança que a gente veja seja a mudança física, que o Arthur Jorge, imagino que ele tenha visto isso também, e sua comissão técnica, seus preparadores físicos, ataquem essa parte o mais rápido possível. O Cruzeiro não pode voltar da data FIFA aquele time muito inferior aos adversários, para não falar outra coisa, fisicamente. Para mim é o que tem mais prejudicado a equipe na temporada até aqui. E com todo mundo bem, o Edu, o que você faria, cara, pensando em formação do que você viu nesse começo de ano? O Tite tentou algumas coisas, né? Tentou dupla de ataque, tentou 5 meio-campistas na essência, digamos assim, tentou Gerson de volante, de meia direita, de meia esquerda, foi mexendo no time. Lucas Silva jogando, Lucas Silva no banco. O que você acha que é o ideal, hein, cara? Tanto todo mundo bem fisicamente. Cara, é difícil mexer no time do Cruzeiro, porque a primeira linha defensiva, qual mudança você vai fazer? Você vai colocar o Cauã no lugar do William? Eu não acredito que o Arthur vai fazer isso de cara. Sendo muito sincero, não acredito. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, feijão sem bicho, não vai mexer. Aí você pega o meio de campo. Ali talvez esteja o ponto de interrogação. Num primeiro momento eu acho que ele pode ir de Romero e Gerson. Aí é o que acontece no Cruzeiro habitualmente, né? Sobra pra quem? Lucas Silva. Tira o Lucas Silva, mas daqui a pouco ele volta. Mas enfim, no primeiro momento, Romero e Gerson. Não acredito que vai abrir mão do Christian pela direita. Volta o Caio Jorge no comando de ataque. Matheus Pereira, esse aí não há discussão. E do lado esquerdo, outro ponto de interrogação. Arroio, Wanderson. Porque ninguém tá entregando, né? E assim, o Gerson na esquerda, eu entendi a tentativa do Tite de dar equilíbrio, até deu, né? Equilíbrio defensivo principalmente, mas ofensivamente o time ficou muito pobre. Então eu acho que são essas duas posições que me trazem dúvidas. No meio de campo, quem vai ser a dupla do Romero? Acho que vai seguir trabalhando como uma dupla, mas o Gerson tendo mais qualidade na saída. E o lado esquerdo, porque o lado esquerdo não é que tem um monte de gente jogando bem, brigando por posição. É que não tem ninguém entregando naquela posição e por isso a minha dúvida, e acredito que será a dúvida do Arthur Jorge. Se o Arroio voltar a jogar minimamente o que jogou em 2025, eu acho que ele é o titular do lado esquerdo. Mas é que tá muito aquém do que a gente viu no ano passado. Ô Cirilo, lembrando que essa vaga seria do Sinisterra, né? Seria, mas nunca foi, né? E aí, pelo menos a informação última que eu tive é pelo menos mais uns 14 dias. Sim, 14 dias pra estar liberado clinicamente, aí vai readequar fisicamente. Não sei se já pra campo. O Sinisterra, ele até apareceu nas imagens pra quem tava no YouTube, né? Sim. Ele apareceu porque ele tava fazendo tratamento. Infelizmente, a análise em cima do Sinisterra não é sobre a volta, é sobre a sequência. O Sinisterra já voltou várias vezes. O Cruzeiro fez uma aposta, exatamente, cuidou do Sinisterra, preparou ele nesse começo de ano pra voltar a jogar, cuidou do Sinisterra e voltou a jogar 2 jogos e machucou de novo. Ele sempre volta. A questão em relação ao Sinisterra é sequência. A partir do momento que ele tiver uma sequência de mais de 5 jogos, com minutos, aí a gente começa a acreditar que ele pode ser titular, e tem futebol pra isso, tá? Pra mim é o melhor deles, pra jogar do lado esquerdo. Mas, infelizmente, tá convivendo com as lesões que o tiraram da Inglaterra. Até porque quando chega o Cruzeiro, né, Cirilo, a gente comentou aqui, na época eu me recordo, que era um plano pessoal / profissional até de disputar a Copa, né? Seria um caminho, atuar no Cruzeiro, fazer bons jogos, mas realmente isso ainda não aconteceu. Vamos ver, né? Contrato até o meio do ano, né? Vamos falar de departamento médico, Cirilo? Vamos. Vamos lá, trazer as informações. O Cássio segue o pós-operatório, né? Após a cirurgia que foi realizada na semana passada, a lesão multiligamentar multiligamentar no joelho esquerdo. Ele então trabalhando hoje mais uma vez, por isso teve até hoje o Arthur Jorge lá conhecendo as dependências também no departamento de saúde e performance, e o Cássio estava lá. Sinisterra, como eu disse, quem sabe pelo menos mais uns 14 dias, vamos ver, né? A possibilidade aí do Sinisterra estar totalmente pronto para que possa ajudar, né? Para que possa colocar em campo o talento que tem, a qualidade que tem. Agora deixa eu trazer sobre o Caio Jorge. Ontem, no finalzinho do programa, eu trouxe uma informação sobre o KJ.
Caio Jorge, ele vem atuando com incômodo no pubis neste início de ano. Ele vem fazendo tratamento constante, Cirilo, para conseguir jogar por conta dessa questão no pubis, né? Vem trabalhando aí com o departamento médico, todo mundo, para que ele consiga atuar. O Cruzeiro confirma que o Caio Jorge segue uma rotina de cuidados do pubis durante a temporada. Mas o que vetou o jogador, né? Segundo o Cruzeiro, o que vetou o Caio Jorge dos últimos duelos, né? Dos últimos jogos, realmente foi o trauma no dedo do pé direito. Então, a expectativa, essa reapresentação marcada para amanhã, é que ele participe, né? Que ele esteja trabalhando com os companheiros, que ele esteja pronto também, se condicionando para a partida contra o Vitória, e ele volte a atuar, porque foram 4 jogos sem o Caio Jorge, Cirilo. E aí é um jogador que tem uma importância muito grande, né? São 11 jogos, 8 gols marcados. Todo mundo sabe o que é o Cruzeiro com e sem o Caio Jorge. Com certeza, é uma diferença grande não ter o Caio Jorge no time, e lá se vão 4 jogos, Edu. Mas desde quando tá proibido de falar que ele teve a lesão no dedo, hein? Agora é trauma. Não dá. Desde quando? Trauma é uma lesão, cara. Que coisa. O Caio Jorge estava com uma lesão no dedo, por isso não estava jogando. Tem essa do pubis. Acho que poderiam ter divulgado esse problema no pubis do atleta, até para o torcedor não ficar com dúvida. É porque começou a levantar, Panzi. Porque o Flamengo vai levar. Porque ele tá indo embora. Ele tá forçando saída. Não, porque rede social falaram. Não, mas a rede social, infelizmente, você tem poucas pessoas ou poucas fontes confiáveis hoje, né? Todo mundo fala o que quer, escreve o que quer, e aí a gente tem que saber filtrar. Mas eu acho que esse problema no pubis, o departamento médico do Cruzeiro poderia ter falado sim, ó, ele tá fazendo um tratamento, por isso ele foi poupado em outros jogos, ele tá fazendo um reforço ali no pubis, mas tá bem. Não tem nenhum problema, nenhuma lesão grave na região, é apenas um tratamento para fortalecimento. E segue lesionado, com uma lesão no dedo, em consequência de um trauma sofrido, né? E pronto. Tá lesionado, ficou aí 4 jogos, agora vai trabalhar na data FIFA e vai estar de volta, graças a Deus, né? Porque é impressionante, ele sai do time e ninguém consegue meter a bola dentro da rede. Incrível, né? Negócio de maluco no Cruzeiro que acontece. O Caio Jorge não joga, não tem um infeliz pra fazer um gol, cara. Que coisa. E olha que você tem jogadores de qualidade no time, mas a força que fazem pra fazer um gol com a ausência do Caio Jorge, e isso precisa ser atacado pelo Cruzeiro no mercado no meio do ano. Não tô falando pra contratar outro Caio Jorge. Se puder, é ótimo. Mas pelo menos alguém que supra a ausência, né? Porque o Caio Jorge não vai jogar 80 jogos na temporada. Vai ter outra lesão, tomara que não, mas vai ter suspensão. Quem sabe até convocação no segundo semestre, enfim. Mas o que não pode é o Caio Jorge ficar de fora e não ter um jogador para fazer 1/3 do que ele faz. Não tem. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.